Como eu disse inicialmente, nós não trataremos do sistema literário, a gente vai para o último sistema, que é o sistema acadêmico. Lembrando que a academia aqui não é aquela que você vai malhar, né? A gente está falando da academia universitária, o meio de construção de conhecimento, que é o meio universitário acadêmico. Lá você vai encontrar todo um sistema muito específico e rígido, talvez o mais rígido desses três que mencionamos, e com uma série de organizações muito sistemáticas, daí ser um sistema de comunicação, de difusão de conhecimento. Uma gama de textos típicos da academia, os quais podem servir para requisitos parciais ou finais para a conclusão de uma disciplina ou mesmo de um curso. Sua função, mais que meramente avaliativa, vai muito além disso. Ele serve à manutenção e divulgação do saber acadêmico de modo a permitir o avanço da ciência e dos vários conhecimentos pesquisados no meio universitário. E vemos então que é um sistema voltado para a construção de conhecimento, propagação de pensamento científico, mas também de avaliação da formação acadêmica de um determinado indivíduo. Então você vai ter, de um lado, o texto com finalidade expositiva, de outro lado, um texto com finalidade avaliativa, e claro, um sempre tem um pouquinho do outro, imaginando que quando um autor, um cientista, chega a uma descoberta, ele produz um texto acadêmico para que ele seja avaliado pelos seus pares. Assim, com essa crítica incisiva dos demais cientistas, né, da comunidade cientista, se chega a uma verdade sobre os fatos, uma verdade científica. Então, temos aí um gênero muito versátil e também um sistema muito versátil que vai ter uma infinidade de gêneros dentro aí algumas características gerais desse sistema acadêmico, né? A primeira delas é a obediência às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é um texto que segue estritamente uma norma de organização textual. Você tem uma linguagem denotativa, que é aquela linguagem que exclui possibilidade de duplo sentido ou dupla interpretação ou de subjetividades mais intensas. Há o uso predominante da terceira pessoa, apesar de você usar a primeira pessoa, está sendo muito comum ultimamente, né? Se pegarmos textos acadêmicos de 20 anos atrás, haveria uma predominância quase que hegemônica da terceira pessoa, mas isso vem mudando. A objetividade na expressão do conhecimento, predomínio da função referencial da linguagem, é aquela que trata do contexto, né? Uso de procedimentos argumentativos em defesa de tese, presença da função expressiva para textos opinativos. Então, você pode ter aí texto do sistema acadêmico, mas com cunho opinativo também. Correção gramatical, óbvio. Predomínio da linguagem verbal, então aqui as imagens não têm tanto espaço. Impessoalidade, isso assim, carro-chefe desse sistema. Você evita ter marcas de emotividade. E o uso dos níveis formal e ultraformal da linguagem. A formalidade é necessária para fazer com que o seu texto seja compreensível, seja em qualquer área que ele venha a ser usado ou compreendido. Quando você mantém o formalismo do seu texto, você faz com que ele não abra possibilidades de outras compreensões. E, claro, o seu leitor vai precisar também dominar de alguma maneira e tecnicamente o assunto do qual você vai tratar, para que ele consiga entender a plenitude do seu texto. No entanto, é imprescindível que se tenha em mente que a objetividade e a clareza são elementos cruciais para o sistema acadêmico. Mas vamos dar uma olhada aqui nos possíveis gêneros que vão aparecer e eu comento cada um deles. Resumo é nada mais do que você sintetizar uma ideia de maneira mais objetiva, salientando os pontos principais. O fichamento é uma espécie de resumo também. No entanto, você vai trazer efetivamente os trechos principais de uma outra obra, de um outro texto acadêmico. A resenha é quando você faz com as suas palavras a indicação sobre um determinado assunto ou sobre um determinado trabalho. Essa resenha pode inclusive ser crítica, né? Que é quando você insere valores de opinião.
Temos o pôster científico, muito comum em congressos, que tem muitos trabalhos a serem apresentados. O pôster, ele meio que traz elementos do sistema propagandístico para o meio acadêmico. O relatório, que nada mais é do que um relato, puro e simples e objetivo, de um trabalho científico. O artigo, que é quando você expõe um trabalho textualmente, de maneira sintética e direta. Normalmente o artigo vai parar nas revistas científicas. E aí a gente entra numa série de textos que são usados também como avaliação. A monografia, que é um trabalho de tema mais recortado e mais específico, normalmente baseado em uma série de estudos. Aqui você não tem ainda uma construção efetiva de conhecimento. A dissertação, que é aí usada normalmente para um trabalho de mestrado, tamanho moderado, né, variando aí entre 70 e 140 páginas. A tese, mais usada para a formação de doutorado, que trabalha muito com grandes pesquisas. Então, você tem aqui o desenvolvimento de um trabalho de grande fôlego acadêmico. Por fim, o ensaio. O ensaio é um texto mais livre. Você vai apresentar uma ideia sem todo o rigor que os outros textos, que os outros gêneros acabam exigindo. É muito usado por pesquisadores muito experientes, com muita bagagem, cuja fala sempre terá muita relevância e não precisa mais se basear em tantos outros pensadores assim, porque ele por si só já se basta. Então você tem aí o ensaio. É evidente que o domínio dos sistemas de comunicação e informação não param por aqui, né? A gente precisa aprofundar bem mais esse assunto para que você possa desenvolver essa habilidade, porque a gente não está falando aqui de simplesmente adquirir conhecimento enciclopédico, estamos falando de desenvolver a sua habilidade em ler os textos produzidos nesses sistemas de comunicação. Como o nosso primeiro objetivo era apenas uma caracterização geral e o espaço que a gente tem para tal exige que a gente seja objetivo e mais sintético, acredito que foi o suficiente para um primeiro contato aí com essa habilidade. Claro, em próximas videoaulas a gente vai tratar de maneira mais específica do assunto. Então a gente fica por aqui, espero que você tenha conseguido tomar contato com esse mundo de possibilidades das linguagens, agora não mais só a língua portuguesa, né? Estamos falando das linguagens, que se estende aí a qualquer idioma, mas acho que o básico a gente conseguiu passar. Beleza? Grande abraço, a gente se vê numa próxima videoaula.